Olá, boa tarde. Tudo bom? Faz um tempo, né, que eu não venho aqui bater um papinho, uns papos sistêmicos com vocês, mas principalmente comigo mesma. Porque sim, a gente às vezes pensa, né? Sempre que é para o outro, não é principalmente para a gente, sabe? E também eu diria o seguinte: dentro dessa trilha, dessa caminhada toda, que a gente está sempre aprendendo, sempre aprimorando, sempre buscando, né? Eu me posiciono da seguinte forma: eu sempre fui muito buscadora de mim, né? Buscadora, fui além, muito além do que eu poderia imaginar e ainda quero ir mais além, né, nessa caminhada de cura de mim e também através de mim, através dos benefícios das ferramentas que a gente busca aí compartilhar com quem nos procura, tá? Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês algo que é uma das ferramentas que eu utilizo. Deixa eu tirar aqui um bilhetinho, né? Das gurias lá do Cores Game, né? O Cores Game, tá? Depois eu vou mostrar melhor ainda para vocês. É uma ferramenta, é um jogo que também se aplica a essa jornada sistêmica. Então, dentro do Cores Game, nós temos cartas, né? Por exemplo, a carta da persistência, né? São cartinhas que a gente tira dentro de uma constelação. Por exemplo, cartas com figuras, né? Cartas com sentimentos, aqui a rejeição, né? E dentro disso a gente tem um dadinho. Esse dadinho ele tem lá o porquê, o quem, o que, o como, o quando, né? Que a gente vai formular dentro destas cartas, dentro dessa sequência aqui de 3 cartas, né? Quando a pessoa traz a sua temática, a gente também tira essas cartinhas e pergunta, né, se faz sentido para ti aí do outro lado, quando sai, por exemplo, a carta da persistência, que diz o seguinte: nossa, hoje nós vamos ter que trabalhar com barulhos externos. Isso é também um desafio, mas faz parte, né? São barulhos externos que são necessários também para a gente ver aonde que a gente está com o foco. Então, aqui na persistência, diz o seguinte: característica de quem não desiste, tem foco e se esforça, e não se deixa abalar por críticas ou negatividades, nem os barulhos, né, do vizinho. Então, aqui, a carta da rejeição, né, que também diz demonstrar repúdio de algo ou alguém. Tá? E temos aqui esta carta de alguém agarrado a um balão, né? E o que? Olhando além, olhando fora, né? Então, este fora pode estar dentro de uma situação de alguém que foi rejeitado ou excluído dentro do seu sistema, né? E a carta da persistência também pode estar correlacionada ao sentimento deste que está constelando o seu tema aí de família, a sua temática de vida, né? E aí, por exemplo, a gente joga esse dadinho e se cai, por exemplo, aqui no onde. Primeiro, onde? Onde a persistência, né? Onde a persistência está, digamos, sendo fragilizada, onde precisa mais persistência para ir além da questão em si, olhar ou vislumbrar a quem nós estamos buscando ou quem nós estamos espiando dentro do nosso sistema, que manifesta rejeição ou foi rejeitada ou foi rejeitado pelo sistema dentro da história
transgeracional desse sistema, ancestral, na parte da genética desse sistema, ou seja, dentro do que nós chamamos, né, da ciência epigenética que estuda o genoma, né, quem dentro desse sistema, mãe, pai, avô, avó, bisavô, tataravó, tio, tia, primo, irmão, irmã, né, irmãos conhecidos, irmãos não conhecidos, porque tudo isso tem dentro de um sistema. Dentro de um sistema familiar, tem muitos segredos às vezes, muitas questões ocultadas muitas vezes. Então, quando a gente usa esse joguinho, é impressionante como as respostas vêm, né? Ou quando, aí se sai quando a persistência está sendo subjugada, quando não é possível persistir, quando nós estamos buscando, quem nós estamos buscando, quando, quem, onde, por quê, né? Então, são várias cartinhas que a gente tira, cada uma dessas cartinhas, por exemplo, aí nós temos os participantes, os mediadores, né? Então, aquele mediador ou mediadora, né, que está aí participando dessa constelação, quando alcança, digamos assim, a resposta, né? Quando traz essa resposta, traz o que precisa vir à luz, é premiado com a ficha dos golfinhos, né? E essa ficha dos golfinhos, eu quero ler aqui para vocês. Os golfinhos representam o propósito da Cores, né? Da Cores Game que eu estou falando para vocês. Eu achei bárbaro esse jogo, tenho usado bastante dentro das constelações que eu focalizo, né? Então, os golfinhos, eles estimulam o quê? A mergulhar nas profundezas das nossas emoções, pedindo para que nós escutemos a nossa voz interior. Assim nos conectamos à nossa inteligência, à nossa alegria, à nossa motivação pela vida, né? Então, cada participante, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o joguinho, né? Esse é um joguinho. Deixa eu virar aqui a caixinha para vocês verem. Esse é o joguinho da Cores Game, tá? Então, aqui dentro, né? Nós estávamos mostrando para vocês, tá? As cartas, as cartinhas, né? Todas essas cartinhas que traduzem dentro de uma constelação o que está vindo aí para essa pessoa que está constelando, né? Então, as fichas dos golfinhos, o jogador protagonista entrega a ficha de golfinho para o jogador participante que elaborou a melhor pergunta como símbolo de gratidão pela sua conexão. O jogador que somar o maior número de fichas se torna um ganhador do jogo. Tudo bem, a gente pode adaptar aí desta forma, mas a gente pode também, né, sem estabelecer essa questão do protagonista, né, de quem está protagonizando a constelação, de quem está trazendo a temática, né, ou do participante que está aí desvendando junto os sinais, as mensagens desse campo morfogenético, desse campo epigenético, né? Eu adapto muitas coisas, tá, pessoal? Porque eu não gosto de trabalhar com nada engessado. Então, por exemplo, eu tiro aqui, né, a carta da tolerância. A carta da tolerância, onde é que dentro de uma constelação que a pessoa está trazendo, por exemplo, uma temática do divórcio, do seu divórcio, da sua relação de ruptura com alguém, tá? Eu peço desculpas para vocês hoje, porque eu estou já há algum tempinho bem resfriadinha, não é Covid, tá? Porém, eu estou assim bem congestionada ainda, né? Então, o que é tolerância para ti aí do outro lado? Tolerar,
suportar ou aceitar certas situações, né? E aí nós tiramos uma outra cartinha dentro dessa suposta temática, essa suposta temática do divórcio, né? E aí sai esta cartinha aqui. Vocês veem que aqui tem um homem, uma mulher, né? Uma taça, uma premiação, e dentro dessa premiação um terceiro elemento, que está aqui exemplificado, tá no arquétipo de uma mulher, né? De uma mulher com uma capa vermelha, né? Olha quantas simbologias aí. E essa taça, né? Está aí entre esse suposto casal, né? Aí nós podemos ver se surge aí dentro dessa constelação e se faz sentido um terceiro elemento que muitas vezes fica ocultado de um ou de outro, né? Mas que existiu, que existe e que pertence. Vamos supor, tá? Vamos dissertar em cima disso. Vamos supor que alguém tenha tido aqui uma relação não monogâmica, né? Uma relação com uma outra mulher, né? E que com esta mulher teve filhos, com esta mulher criou uma família em paralelo, e com esta mulher, né? Que esta pessoa é casado, né? E que está atualmente, supondo-se, né? Também tem filhos, também tem uma estrutura familiar, porém, estamos aqui tudo criando situações, tá? Porém, esta veio antes. E esta ficou, digamos assim, ignorada, né? E esta nunca soube desta. Tá? Então, nós temos sempre que considerar, dentro das constelações, todo o antes. Tudo que veio antes, quem veio antes, né? Os filhos que vieram antes, as relações que vieram antes, e trazer para essa constelação. Porque nas constelações se mostra. Vocês viram aqui, eu estou simulando, eu estou trabalhando com simulações, tá? E dentro dessas simulações, é fantástico quando na constelação, principalmente na água, como eu costumo fazer, os bonecos vão mostrando, vão indo numa direção de olhar para alguém fora daquele sistema ali, e aí a gente pergunta, né? Na constelação a gente pergunta quem, onde, quando poderia ter sido rejeitado, poderia ter sido excluído ou excluída, né? E vou tirar uma outra cartinha aqui, né? Saiu a flexibilidade. Quem, onde, quando, por quê, né? Faltou com a flexibilização disso, né? Característica de quem é maleável, compreensivo e tem capacidade para se dedicar a várias atividades. Isto num resumo. Porém, dentro de uma constelação, isso se desdobra de uma maneira que vocês não têm noção, que nós não temos noção, porque o campo é quem informa, não sou eu, Liana, não sou eu a que estou facilitando o processo, servindo aí de ponte. É o campo que mostra, tá? Então, muitas vezes também as pessoas dizem, mas como é que as constelações olham para isso? As constelações não olham para isso, né? Quem olha para isso somos nós, dentro do que o campo nos informa. E as constelações têm uma leitura dentro do que o campo está nos informando, né? Então, deixa eu tirar uma outra cartinha aqui, fazer uma última colocação aqui. Por exemplo, sai uma carta de remorso, né? De remorso, um sentimento de arrependimento ou tristeza após um ato cometido de forma irresponsável. Então, dentro do que está sendo constelado aí, dentro de supostos temas como separação, né? Como uma ruptura, um divórcio, ou como até uma perda, né? Uma perda súbita de alguém na família, aonde muitos ficam com a culpa, ficam com o remorso. E esse remorso, isso que não foi resolvido,
isso que não foi trazido a campo, né, para ser reconhecido, isso acaba se multiplicando dentro deste sistema, sim. As futuras gerações acabam manifestando algo em relação a isso aqui que foi ocultado, a isso aqui que não foi trazido, a isso aqui que não foi reconhecido, né? E aí nos compete sempre perguntar o que, como, quem, por quê, quando que manifestou isso, né? E aí os desdobramentos são tantos, né? Os desdobramentos são tantos. Olha essa figura aqui, olha essa carta, o quanto que essa carta informa. Aqui nós temos um homem, né, segurando paredes, todo um peso, toda uma carga, né, e muitas questões aqui atrás, né? Então ele está segurando, ele está tomando para ele, talvez, dentro desse sistema, dentro dessa questão que nós estamos aqui constelando, essa pessoa pode estar indo contra a maré, essa pessoa pode estar trazendo para si toda uma carga, todo um peso que não é seu, está tomando algo que não é seu dentro do sistema, está dando além, né? E ninguém, dentro das ordens e leis do amor, ninguém dá aquilo que não tem e ninguém toma aquilo que não é seu. Então, tudo isso dentro dessas conexões e ressignificações e inovações dentro das tantas ferramentas que as constelações nos trazem, vão descortinando véus, vão possibilitando, através do reconhecimento, a cura de um trauma. Sim, né? É claro que a gente não pode atribuir aí, dizer as constelações curam tudo. Vamos ter cuidado com a palavra cura, o que tu aí do outro lado entende, né? Os processos de cura são facilitados dentro de diferentes ferramentas. Eu, por exemplo, sou terapeuta transpessoal, eu trabalho com medicina chinesa, trabalho com reiki, focalizo com reiki, com as constelações, com as medicinas dessa terra, né? Trabalho muito com a alquimia ancestral e nisso tem todo um leque de opções aí. E agrego tudo isso e trabalho com tudo isso, que eu chamo do caldeirão, né? Como tu queira nomear aí. Trabalho com tudo isso para o quê? Para, dentro de uma abordagem sistêmica, facilitar a ponte para um processo de cura, um processo de cura. Tudo faz parte de um processo na vida. Nós viemos, nascemos, crescemos e nos envolvemos em diferentes processos de vida, nos nossos sistemas familiares, nos sistemas que nós, a partir daí, geramos subsistemas, né? A nossa família biológica e a nossa família que depois nós casamos, criamos, tivemos filhos, netos, bisnetos, né? Então aí há todo um processo de vida, assim como na natureza. Trazer a natureza, trazer a leitura dessa natureza para a nossa natureza é o que eu diria assim de mais positivo, de mais embasado na ciência da vida. Essa é uma ciência da vida, uma ciência alquímica ancestral, sistêmica, tá? Uma ciência que carrega em si, na sua base, nas suas raízes, no seu tronco, na sua copa, dentro dessa visão de que somos todos árvores da vida, né? Carrega registros de diferentes sistemas, semilhas, sementes, né? E nós aí então vamos descortinando, desvendando, né, esse novelo. É como um novelo que nós temos aí nas mãos, nós temos um novelo. Esse novelo, se tu puxares, de repente, ele vai se romper. Ele não vai sair harmonioso para que tu possa tecer,
para que tu possa fazer a tua arte com esse novelo, né? Então, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Água, fonte da vida, né? Então, pessoal, queria destacar hoje uma destas ferramentas que eu uso dentro das constelações que eu facilito, tá? É o joguinho da Cores Game. Para quem é constelador aí, procure, né? E dentro de outros tantos recursos, cartas, livros, né? Tudo é recurso, né? Tudo é recurso. Tudo é recurso para que a gente olhe principalmente para o nosso antes, lá para a nossa infância, né? Porque toda dor, todo sofrimento, todas as mágoas estão principalmente, são oriundas daí, dessa fase, da nossa fase de infância. E enquanto a gente não constela, não olha, não reconhece dentro do nosso sistema tudo aquilo que nos trouxe dor, né? Nos trouxe sentimento de abandono, nos trouxe sentimento de abuso, de invasão, e nos gerou raiva, nos gerou medo, nos gerou culpa. Enquanto a gente não reconhece, não ressignifica entre nossos pais, pai, mãe, avô, avó, bisavó, todo o sistema, né? Nós vamos replicar isso na nossa fase adulta, nas nossas relações, principalmente conjugais, as nossas relações a dois, né? E haja terapia, né? Eu digo o seguinte, terapia é necessário, né? Porque as pessoas acham, por exemplo, que constelação é terapia, é uma abordagem terapêutica. Nós não rejeitamos a terapia, a psicoterapia, não rejeitamos a medicina, de maneira nenhuma, a medicina alopática, não rejeitamos a medicina tradicional ancestral, porque todas essas medicinas, todos esses recursos para auxiliar a alma humana, a alma da família, né, são recursos importantíssimos, certo? Espero ter te dado alguma clareza mais aí dentro das abordagens sistêmicas. Se tu te sentiu chamado a constelar comigo ou chamada a constelar comigo, vamos em frente.